trabalho na Cristolândia Boa é destinado a homens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Acolhe desabrigados, abandonados, vítimas de violência e dependentes químicos. Essa é uma história real de como o projeto da Cristolândia Boa, por meio de Jesus Cristo, transforma a vida diária de homens e mulheres há 11 anos. Mais de 2.000 pessoas foram impactadas e mais de 15.000 refeições foram colocadas à mesa. E essa é mais uma história de uma alma que Cristo transformou. Olá, meu nome é Fernando, tenho 27 anos, sou um dependente químico em processo de restauração. Vou contar um pouco da minha história, da minha infância até o ponto que eu comecei minha drogaria. Eu nasci em São Paulo, na Zona Sul. Por volta de 7 anos fui morar na Zona Leste. Fiquei lá até os 13. Com 13 anos meu pai faleceu. Ele era muito importante para minha vida, me ajudou demais, me ensinou bastante coisas. Só que a partir desse momento eu me encontrei com um vazio na minha vida. E na minha casa é eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe chamava Aldenice, minha irmã Maria Fernanda. E aí eu meio que perdi o controle da minha vida já daquele momento, daquele instante ali. E minha mãe também não conseguiu me controlar, porque sozinha ela precisava trabalhar, cuidar da minha irmã. E eu meio que fiquei sem controle. Aí comecei a sair pra rua, comecei a conhecer pessoas que me influenciaram. Mas não comecei a usar droga nessa época. Mas já vinha nesse ritmo de rua, de malandragem, de mentira, de furto, de fazer coisas erradas, né? O mau caráter já começou a distorcer naquele momento. Aí a gente acabamos se mudando para a Zona Sul, que é onde eu morava atualmente, antes de ir para Cristolândia. E a partir dos meus 16 para 17 anos foi quando eu comecei a sair assim com pessoas que bebiam, pessoas que fumavam. Comecei na bebida, né? Com familiares meus bebendo ali, pessoas me chamando para mim beber. Aí a primeira droga que eu usei, ilícita, foi a maconha. Comecei pela maconha. Falei pra minha mãe que eu tava fumando maconha, eu achei que eu deveria falar, ela ficou super triste. E a partir daquele momento começou a minha degradação, né? Eu sendo jovem, com 17 anos, em vez de querer estudar, querer fazer cursos, eu até tive essa vontade, só que quando eu experimentei a droga, foi casamento mesmo, não tive relacionamento, já fui direto, já me viciei. E a partir daquele momento eu já trabalhava, só que aí eu comecei a trabalhar para me sustentar o meu vício, né? Na maconha, até 20 anos, 21. Aí a partir dos 21 foi quando eu conheci que aí é minha droga de preferência, né? Foi aí que a minha vida começou a se destruir de verdade. Foi ali que eu comecei a faltar no trabalho. Foi ali que eu comecei a ficar noites fora de casa. Foi ali que minha mãe começou a sofrer mesmo. Foi a partir do momento que eu conheci a cocaína. Então, desculpa cortar. Você tinha comentado que seu pai ele faleceu. Sim. A partir dali você que começou a sustentar a casa? Também. Minha mãe sempre trabalhava. Minha irmã é mais nova, na época ela tinha 7 anos. Aí eu comecei a trabalhar em Lava Rápido. Minha mãe já tinha um trabalho dela fixo, só que ela sozinha não conseguia sustentar a casa, porque a gente morava de aluguel, né, na periferia. E aí eu comecei a trabalhar, fazia uns bicos, ajudava um pouco em casa e o restante ia pra droga. E foi indo nesse ponto. Aí depois arrumei trabalho registrado, trabalhei em padaria, depois fui trabalhar na área de controlador de acesso, atendente, vendedor, mas perdi o controle. A partir dos meus 22 anos eu perdi o controle total. Aí eu já não quis saber mais de trabalhar e minha vida foi padrão. Aí até então você ainda estava dentro de casa, né? Sim, morando com a minha mãe. Na verdade eu nunca fiquei em situação de rua, né? Nunca fiquei mesmo. Fiquei em situação de rua assim, porque eu ia pra casa, dormia e saía pra rua de novo. É meio que situação de rua, né? Sim. Não tem como não ser, né? Eu aprendi isso na Cristolândia. E perdi vários empregos, perdi namorada, tirei a paz da minha mãe, que isso aí eu fico comigo até hoje. Peguei algumas coisas em casa, assim, pra vender, vendi minhas coisas também, pra usar droga. Já trabalhei também com coisas erradas, pra sustentar o meu vício também.
Isso tudo destruiu minha vida, né? Pode tentar puxar na memória alguma história, mais ou menos. Eu vou contar a história que eu tava na Big vendendo. E aí, naquela hora os policiais apareceu e ali eu me perguntei o que eu tava fazendo ali. Ali eu vi que eu tava ali pra usar droga. Eu não tinha trabalho, tava em casa, ia pra rua e comecei a ir na Big com as pessoas lá. E comecei a me envolver lá, naquela vontade absurda de usar droga. Eu não tinha mais meios, já não tinha mais recursos lícitos, aí eu fui pro ilícito. Até que um momento eu comecei a trabalhar na biquíni, vender droga. E teve um certo dia lá que de madrugada, era por volta de 2h30, 3 horas da manhã. Tava um dia bem sombrio, uma noite bem sombria, bem fria também. De repente aparece um campana lá e fala que a quebrada tinha moiado, que tinha um monte de polícia, fechou tudo. E ali eu entrei em desespero, mano. Eu entrei em desespero porque eu não fazia isso. Mas por causa da droga, eu comecei a fazer. Eu me peguei nessa situação. Eu tava ali simplesmente para me conseguir dinheiro e usar mais droga. Já tava usando o dinheiro que eu consegui ganhar ali. Muitas vezes saía devendo, porque o dinheiro que eu pegava ali eu usava tudo. Tinha que voltar no outro dia para pagar. E nessa noite foi muito impactante. Foi ali que eu vi que eu perdi o controle da minha vida para droga. Eu cheguei naquele ponto de vender droga para me usar droga. Foi ali que eu perdi o controle mesmo. Que aí uma par de polícia rodeando tudo. E aí mesmo assim Deus me livrou e fez com que eu saísse e não fui preso. E você começou a vender droga? Foi um convite que você recebeu? Você foi procurar lá? Porque você estava... Não, eu sempre conheci os meninos que eram envolvidos, né? Só que eu trabalhava, mas ia lá de vez em quando, nós ia pra um baile funk junto. Ele com o dinheiro dele, com o meu dinheiro do meu trabalho, a gente usava tudo mais, saía. E eu sempre tive um conhecimento lá. Eu nunca fui de me envolver assim, mas chegou um ponto que eu me envolvi devido à droga, né? E também devido a más influência, porque se eu não fazia aquilo, não era pra mim estar andando com aquelas tipo de pessoa, né? Sim, sim. E aí, né, no meio desse contexto, qual que foi o momento assim que você notou que você precisava de ajuda, assim? Você se viu realmente perdido, você falou assim, cara, acho que isso daqui não é mais pra mim. Eu trabalhei, né, nessa noite, trabalhei das 7 da noite até as 7 da manhã. Aí peguei o meu dinheiro. Nessa noite que a polícia entrou lá. Isso, nós conseguimos sair todo mundo, os policiais foram embora. E nós voltou, né? Porque tem que voltar, uma responsabilidade. Se você não voltar, você vai deitar. E aí eu fiquei lá trampando. Depois peguei meu dinheiro e não fui pra minha casa, continuei o resto do dia usando droga. E o resto da noite também. Ou seja, já tá mais 3 dias fora de casa, né, mano? Imagina como é que não tava minha mãe, por causa da droga, por causa da dependência química. E aí eu me encontrei numa viela, sentado já, sem dinheiro nenhum. Tinha passado em outra biqueira, aí subi uma viela, um escadão e sentei e fiquei lá. E ali eu vi que eu tinha perdido o controle da minha vida, né? Totalmente assim, porque o que eu fiz pra usar droga. E não só trafiquei pra usar droga, também já roubei pra usar droga. Já manipulei pra usar droga. Conta uma situação que aconteceu isso, tipo... Eu já, com outras pessoas também, subi em cima de uma moto e roubei pessoas. Entrava dentro de estabelecimento, abordava as pessoas dentro de lojas, de eletrodomésticos, essas lojas menores, sabe, que vende celular, sim, que vende videogame. A gente ia e entrava as pessoas para me usar mais droga. Ou seja, por causa da droga eu comecei a roubar e traficar. Isso eu não fazia. Eu fiz porque meu caráter foi totalmente deturpado, exatamente. Deturpado, eu cheguei num ponto que roubar e ficar numa biqueira vendendo droga é normal, né? Sim. E nunca foi normal na minha vida, porque minha mãe não me ensinou isso, nem meu pai. Meu pai não fazia isso, nem minha mãe fazia isso. Eu não tive influência dentro da minha casa, tive influência na rua. Você comentou que perdeu o pai cedo, você acha Sim, que isso sim, pode ter influenciado a figura de um pai em casa? Sim, também muito, querendo ou não. Minha mãe fez de tudo por mim. Sou muito grato a Deus, ela tá comigo hoje, graças a Deus. Nunca me abandonou, nunca
mas ela sofreu muito. E talvez pela falta do meu pai, eu meio que fui por outros caminhos, né? Não tive ali uma pessoa para me... uma figura masculina para me instruir ali. Sim. Minha mãe me instruía, me dava conselho da forma dela, né? Mas dentro de mim faltava alguma coisa e eu queria preencher isso na adrenalina, na droga. E depois teve um momento que a gente começa até a gostar de roubar, por causa da adrenalina, por causa daquela sensação. Depois dá certo, aí você usa a droga. E isso vira um ciclo vicioso, uma destruição que a gente não tem noção do quanto a gente está sendo se destruindo e nossa família também está sendo destruída. Meio disso, né? Tipo, você comentou que ali se viu perdido. E aí, assim, como que você encontrou a Cristolândia? Tipo, no meio disso, tipo, foi família que indicou, você que... Eu saí de casa numa sexta de tarde, aí fiquei 3 dias na rua. Arrumei um dinheiro e fiquei 3 dias na rua. E aí eu cheguei em casa destruído. Tinha vendido o celular, tinha comprado um tênis pela internet. Nem usei o tênis. Do jeito que eu chegou lá na caixa, peguei esse tênis e fui vender pra usar. E ali eu cheguei em casa muito destruído, muito drogado. Eu nunca tinha ficado daquele jeito, de tanta droga que eu dei. Nunca cheguei a ficar daquele ponto. Eu parei de usar, eu usei 3 dias de... Parei, depois fiquei mais 3 dias acordado, sem dormir, de tanta droga que eu usei. Ali eu vi que eu não dava mais, precisava de ajuda. Antes disso eu tinha conhecido um irmão, o nome dele é o Wilson, que ele conhece o Vicente, o terapeuta lá da casa de recuperação. Eu mandei mensagem para esse irmão e ele mandou mensagem pro Vicente. E aí o Vicente falou, ó, pode vir que tem uma vaga assim para você. Ah, pô, legal. Então você que foi procurar. Sim, eu falei com a minha mãe, ela me deu o celular dela, porque eu já não tinha celular, eu não tinha mais nada, não tinha relógio, não tinha nada. Vendi tudo, por causa da... Sim. E aí, agora, né, você viveu uma rotina totalmente diferente, Sim. entrou na Cristolândia, e como que foi pra você, assim, o começo desse processo, Sim. durante, como que foi pra você se acostumar ali? Sim. Eu cheguei lá na Cristolândia, né, destruído, sem perspectiva de vida, sem esperança, sem fé, sem Deus, totalmente destruído emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, financeiramente, sem trabalho. E eu meio que abracei a Cristolândia assim, de tudo que eles me deram, foi muita coisa, eu resolvi abraçar tudo para mim, a recuperação. Lá na Cristolândia eu fui muito bem recebido. Cheguei lá de manhã, numa segunda-feira, dia 1º de abril de 2024. Já o pessoal tava tomando um café da manhã lá. Ele já me chamou para tomar café. Quem me levou foi minha irmã, que é bem mais nova que eu, né? Mais responsável. Eu que era para estar sendo responsável. E não, mas tudo bem. Eu dou graças a Deus pela vida dela. E aí eu cheguei lá, eu vi que era um espaço bom, né? Que bastante pessoas. E a partir daquele momento ali, foi me apresentado o cronograma da casa. Eu cheguei lá sem roupa, sem nada praticamente, só com a roupa do corpo. A Cristolândia me deu roupa, me ofereceu 4 alimentações por dia, alimentação física e espiritual também, de 4 a 5 momentos que a gente para ali para escutar a palavra, para estudar a palavra. Tem terapeuta, que é o Vicente também, que faz um trabalho abençoado, uma live, que fala sobre recuperação com a gente. Legal. Tem o Lincoln, que ele vai lá para nos ensinar a tocar pífano, que é parecido com uma flauta, só que é transversal. Ah, muito pô, da hora, e aí ele mano. faz com Cano de PVC. Uhum. Ele faz lá, a gente faz o nosso próprio instrumento e a gente aprende a tocar. Eu aprendi, eu fui um dos poucos que aprendeu. Eu toco, aprendi a tocar o instrumento, pífaro. E também tem outro irmão que vai lá de sexta que ensina violão também pra gente, aula de violão, né? E é muito importante, mano. A Cristolândia foi um divisor de águas na minha vida. Eu sou muito grato à Cristolândia porque Jesus se apresentou pra mim através da Cristolândia. Se não fosse a Cristolândia, se Jesus não tivesse me colocado dentro da Cristolândia, eu não sei como é que eu estava hoje. Talvez eu não estava nem vivo. E a Cristolândia me abraçou, me acolheu muito bem.
Eu tive momentos muito bons ali dentro da Cristolândia. E venho tendo, eu tô lá até hoje. Eu quero ficar mais lá. Eu preciso daquele lugar. Porque lá tem Deus, né? Tem uma recuperação inteligente. Sim. Que nos ensina ferramentas pra gente lidar com a nossa doença. Nos ensina que a gente é doente, que é a doença progressiva, incurável e fatal. Ela não tem cura. A gente aceita Jesus e vive com Jesus, a gente está com Jesus, mas ela continua conosco. Se a gente não continuar olhando para Cristo, a gente vai dar ruim de novo. É constante, né? Constante, é diária. E isso que a Cristolândia me ensina. Me ensina também do viver um dia de cada vez, que é o grupo de apoio do CR, Sim. que inclusive eu estou até com a camisa, vivendo um dia de cada vez, que eu levo isso para minha vida também. Se eu não estou conseguindo viver um dia de cada vez, eu vivo um momento de cada vez. Isso tudo é a Cristolândia que me ajudou, que me ajuda. Pessoas que a Cristolândia que tenham esse suporte assim, que é muito bom. Pastores que vai lá, colaboradores, muitas pessoas que se dedicam para ajudar outras pessoas. E eu sou muito grato à Cristolândia. Antes você já ia para a igreja? Você conheceu Jesus realmente na Cristolândia, né? Sim. Ano passado eu me batizei, Uhum. só que foi meio assim, no desespero. Sim. Entrei numa igreja, o pastor, você quer aceitar Jesus, talvez Jesus pode mudar a sua vida. Eu aceitei Jesus e me batizei. Foi um batismo que deu certo. Eu entendi que Jesus é o salvador da minha vida, mas foi dentro da Cristolândia que eu tive um encontro espiritual com Deus, com Jesus mesmo. Foi dentro da Cristolândia mesmo que eu conheci Jesus. Que aí você começou a ter realmente transformação de vida. Isso, realmente eu quis viver o novo que ele me oferece todos os dias. Sim, sim. Perfeito. E aí, tipo, na Cristolândia você começou a frequentar mais a igreja, né? Sim, tipo, sim. indo pra Como eu cá, falei, é devocional na parte da manhã, assim que a gente acorda. Dia de terça, dia de quarta, tem pastores que vão lá e dão um culto pra gente, pregação. Uhum. 3 horas da tarde também tem outro devocional. Tem rodas que a gente partilha nossas emoções. Sim. Tem um grupo dos 12 passos também lá. Isso tudo faz a gente se aproximar de Deus. A gente tem uma rotina lá dentro. Quando eu tava na rua, eu não tinha rotina. Lá eu tenho a rotina de acordar, de almoçar no horário certo, de fazer a laboterapia, que é arrumar a casa, deixar tudo organizado, né? Minha cama, meu armário. Isso tudo eu aprendi na Cristolândia também. Sim. Porque eu era totalmente bagunçado, né? Sim. Em todas as áreas, literalmente. Sim. E também eu preciso falar que a Cristolândia me ofereceu uma oportunidade de trabalho. Pô, legal. Hoje eu me encontro trabalhando registrado, faz 3 meses, na igreja, no Alphaville, dentro de uma igreja, que a gente vai lá prestar um serviço comunitário e eles gostaram do meu trabalho e hoje eu me encontro empregado. Pô, através da Cristolândia também. Bom, cara. A Cristolândia faz o trabalho completo. Cara, isso é perfeito. Pode contar, tipo, como que foi, sei lá, como que surgiu essa oportunidade pra você trabalhar? Eu comecei... Assim que eu entrei na Cristolândia, eu me dispus a ajudar a Cristolândia. Porque eu tenho que estar com quem está me ajudando, Sim. né? Eu deixei toda aquela influência que tem e foquei só em buscar Deus e fazer o que me pediram para me aprender. E foi isso que eu fiz. Aí chegou no segundo mês, eu comecei a ir para a igreja do Alphaville, que a gente presta um serviço comunitário lá. E tem pessoas que tá limpa lá, que já tem muitos anos, que começaram igual eu também. Eu fui indo, trabalhando, serviço de pintura, um bazar, restaurante. E o pessoal foi gostando do meu trabalho, foi gostando de estar ali. E meio que deu certo, né? Eles me chamaram para trabalhar lá. Isso foi muito importante para mim. Isso até então você né? tava sem estar registrado, né? Sem registro, Uhum. sim, sem registro. Sim. Trabalhando E aí voluntário. agora eles gostaram? Então... Eles gostaram do meu trabalho e me deram a oportunidade para me trabalhar de auxiliar de limpeza. Eu fui e tô lá, mano. Pô, legal. Que bom. Cara. Continuo morando na Cristolândia, terminei o meu tratamento, né? Só que eu preciso ficar lá mais um tempo. Eu quero ficar lá, eu não me vejo mais sem a Cristolândia. Sim. Eu saio para trabalhar, mas não vejo a hora de voltar para dentro da Cristolândia, né? Porque eu usei droga há muito tempo da minha vida. Foi um processo para me usar droga. Um processo agora da recuperação também. Eu sei que só 9 meses é pouco.
Eu preciso de mais tempo para poder... Não, eu preciso. E a Cristolândia também, ela que falou pra mim, ó, se você quiser ficar lá mais, você pode. Você tem esse... Que bom. Esse direito de ficar mais um período, se você quiser. Eu hoje me vejo, eu tô gostando bastante desse novo Fernando, né? Que tá vivendo a novidade de vida que Jesus quer. Estou com Jesus, a luta é diária, mano. Todos os dias eu tenho lutas, todos os dias eu tenho crise, mas eu escolhi hoje ficar mais um dia sóbrio, ficar mais um dia na presença de Jesus. Eu tô basicamente vivendo minha vida um dia de cada vez mesmo, igual tá escrito aqui, bem devagar. Jesus me convidou para andar com ele, aí eu tenho que andar no compasso dele, não mais no meu, né? Sim. E é isso que eu venho aprendendo. E Deus coloca várias coisas no meu coração e eu tenho vontade também de fazer várias coisas. Tenho vontade de voltar a estudar, que isso ficou congelado em um momento da minha vida. Hoje eu sei que eu consigo, porque Jesus me capacita para isso. Ele quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo que é bom. Pretendo alugar uma casa, mobiliar minha casa, que eu quero isso para minha vida. Pretendo construir uma família também, né? Ter filhos, continuar servindo a Deus, que isso é o principal na minha vida, continuar em grupo de apoio. E poder falar da recuperação para outras pessoas, poder falar do amor de Deus para outras pessoas. Sim. Isso que eu quero para minha vida. Pô, legal. E aí, você é casado? Não, eu já fui casado, já morei com uma mulher, mas eu terminei, não deu certo, devido às também, devido ao meu jeito naquela época. E aí eu vim pra Cristolândia solteiro. Sim. Já fazia algum tempo que eu tava separado. E tô... Mas com o sonho de Sim, ter a claro, família também, né? com certeza. Eu quero muito. E aí, uma coisa que eu queria que você comentasse, tipo, agora como se você tivesse, por exemplo, falando com você no passado, se você pudesse, tipo, com a cabeça que você tem agora, se você pudesse encontrar você, sei lá, há 5 anos atrás, por aí, e você pudesse dar um conselho para você mesmo, ou para uma pessoa que estava ali na mesma situação que você, se você pudesse dar um conselho, uma coisa que você aprendeu durante esse período, o que você falaria, assim, que você acha que poderia te direcionar melhor, assim, para um outro caminho? O que eu falaria para dar ouvidos pro pai e pra mãe e abrir o coração para Jesus, porque só Jesus que muda. Ele vem mudando a minha vida. Eu tive conselhos no meu passado, tive muitas pessoas me aconselharam, só que eu não dei ouvidos para nenhuma. Eu quis fazer do meu jeito deu errado. E a mensagem que eu deixo é para que a gente venha a ser menos rebelde. Os jovens, principalmente, venham a ser menos rebelde, menos desobediente e escutar mais o pai e a mãe. E escutar Jesus também, né? E pôr a igreja. Sim, com certeza. Acho que faz toda a diferença, né? É o principal, é a gente querer escutar conselhos, né? Não querer fazer do nosso jeito, evitar amizades, evitar esses negócios de bebida, que é a porta de entrada. É a bebida, querendo ou não. A gente é dono de tudo, né? Exato. Dono do mundo e tal. Exato. Sim. E é isso, obedecer. Para esse projeto continuar alcançando tantas vidas, precisamos da sua contribuição. E você pode ajudar nessa transformação com orações, doações financeiras, alimentos, roupas e sendo voluntário nesta causa. Entre em contato conosco e faça parte dessa missão. Se você se identificou ou conhece alguém que está passando pela mesma situação e precisa do nosso apoio para uma mudança de vida, entre em contato com os nossos pastores ou envie um e-mail para contato.iebg@gmail.com. Caso queira colaborar financeiramente, faça sua doação para o Pix. O nosso CNPJ é 51 240 505 1000 contra 64. Igreja Evangélica Batista da Graça, uma igreja relevante no amor, no ensino e no serviço.